Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é André Orbacan e eu faço parte da companhia Os Rouxinóis, uma companhia de contação de história. Como vocês já sabem, em 2020, o cenário artístico do nosso país foi muito alterado devido à pandemia da Covid-19. Por isso, em 2020, pouco produzimos, pelo menos pouco da maneira convencional, como estávamos acostumados, com público, plateia presente, todo mundo bem juntinho. Buscamos então alternativas. E uma dessas alternativas é o resultado que você está conhecendo agora. A Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura. Como tivemos um afastamento muito grande e as nossas atividades completamente restritas, nós fomos contemplados pela Lei Aldir Blanc do município de São Bernardo. E assim, como contrapartida, nós estamos disponibilizando algumas contações de história em formato audiovisual. Afinal, isso é o que nós temos hoje e é assim que nós nos aproximamos de você, plateia, que está aí em sua casa. Mas, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A contação de história que vocês vieram aqui hoje para conhecer. Então, vem comigo que no caminho eu te conto. Conta-se que há muito tempo atrás, no grande reino da França, existia um rei. E esse rei era casado com uma rainha. Os dois eram muito felizes, viviam ali em completa harmonia, tanto entre eles, as pessoas que faziam parte da corte e os aldeões que ficavam sob seus domínios. Tudo ia muito bem. Quer dizer, uma coisa incomodava muito a todos eles. Durante todos aqueles anos de reinado, a rainha nunca deu luz a um herdeiro real ou a uma herdeira real. Sendo assim, tudo o que eles buscavam, além de governar justamente, de trazer conforto aos seus aldeões, de trazer riquezas ao seu reino, era ter um filho ou uma filha. Depois de um tempo, tentando, eles chegaram à conclusão de que isso não viria através da rainha. Adotaram então. Mas não adotaram uma criança. Eles se afeiçoaram muito a uma pequena ratinha que vivia no palácio, num buraquinho no cantinho. Era uma filhotinha que tinha ficado para trás quando sua mamãe deu à luz e levou todos os ratinhos. Ficou aquela ratinha que era branca e que tinha os olhos rosados. A rainha pegou aquele filhotinho nas mãos, mostrou para o rei e disse: "Eis aqui o que Deus nos trouxe para nos fazer companhia, para nos trazer felicidade." E a ratinha, tão fofinha, era linda, olhava com seu olho, com um olhar terno, sabe? Aqueles olhinhos que brilham, mexia a pontinha do nariz e demonstrava muito afeto. Durante esse tempo, a história foi feliz. O rei e a rainha adoravam a presença de sua ratinha branca. E a ratinha branca, não posso dizer que não gostava também, porque ela tinha tudo do bom e do melhor. Os melhores banquetes, uma almofada de cetim vermelha tão macia, dentro de um enorme quarto, com muitos brinquedos.
A ratinha passava por educações reais, ela aprendia línguas, ela aprendia geografia, ela aprendia filosofia, ciências políticas. E eu posso dizer, seguramente, era a ratinha mais culta de todo o mundo. Certo dia, por ali, chegou um mago. E o mago pediu autorização ao rei para acampar em seus domínios. O rei olhou e conversou com ele. Perguntou qual era o seu ofício, o que ele poderia trazer de benefícios se ele ficasse ali naquelas terras. O mago, claro, prontamente disse que ele era versado nas artes das feitiçarias, das manipulações e da alquimia. Aquele mago, ele tinha o poder de transformar objetos, coisas e seres. E foi aí que o rei teve a grande ideia. Se ele podia transformar objetos, coisas e seres, ele podia transformar a sua pequena ratinha branca numa princesa de verdade. O mago olhou para aquela ratinha e disse: certamente, meu rei, eu posso fazer isso. Certamente. Mas é claro, a transformação de objetos, coisas e seres, ela é apenas um artifício da visão. Por isso eu consigo mudar a sua forma, mas não a sua essência. E o rei ficou muito feliz ao ouvir aquilo, afinal de contas ele não queria mudar a essência. A ratinha era perfeita do jeito que ela era, trazia muita alegria, ela era terna, ela era educada, ela tinha todos os atributos de uma princesa, ela só não tinha o corpo de uma. Então o rei disse: feito, eu permito que você fique em minhas terras o tempo que você quiser, se você transformar a minha ratinha branca em uma princesa. O mago colocou-a à sua frente. Depois estendeu as suas mãos e disse palavras tão poderosas, mas tão poderosas, que me proibiram de falar aqui para vocês. E depois que terminou, uma princesa surgiu. Uma menininha, linda, com cabelos longos, com um corpo longilíneo, com olhos rosados e ternos, com uma voz suave e macia. E o rei a abraçou e mandou que trouxessem um manto, claro, porque ela estava sem roupas. A ratinha não usava roupas. Mandaram fazer então os vestidos mais lindos do mundo. E ela tinha um para cada dia da semana. Assim como também mandaram fazer uma cama confortável. Ela não podia dormir em cima de uma almofada de cetim. Mandaram fazer também brinquedos grandes e colocar no jardim real. Ela não podia brincar com brinquedinhos de rato. E mandaram também trazer um professor de línguas, porque agora falando, ela tinha que saber se comunicar muito bem. Essa história foi feliz nesse momento. E o rei e a rainha adoravam aquilo. Se divertiam, cantavam, conversavam, brincavam e criaram aquela criança que cresceu e se tornou uma bela jovem. E quando se tornou uma bela jovem, o rei disse: vejo que agora, por nossas tradições, você deve se casar, minha filha. E é claro que ela, educada do jeito que era, nem contestou a ideia do rei. O rei pensou e disse: acho que devemos procurar um noivo, mas não um noivo qualquer, não um príncipe. Talvez alguém mais poderoso. E eu tenho pensado muito nisso, minha filha. A ratinha, que tinha esse apelido até então, Ratinha, perguntou ao seu pai: em quem você está pensando, meu pai? E o rei disse: de tudo que eu conheço, o mais poderoso
é o astro-rei que fica acima de minha cabeça. O Sol. Esse sim, este é poderoso e poderá se casar com você. A ratinha olhou com espanto para os olhos do rei. O Sol? Mas meu pai, o Sol? Você acha que o Sol é o mais poderoso de tudo, meu pai? O Sol fica lá em cima, longe de nós. E o pior, o Sol, ele fica encoberto. Se aparecer uma nuvem, uma mísera nuvem, acaba com o brilho do Sol. Não quero me casar com o Sol. O rei concordou, é verdade. Preciso pensar. Se recolheu em seus aposentos, se sentou no seu trono e durante 3 dias e 3 noites pensou, sem dormir, sem comer, apenas pensou. E depois de 3 dias mandou que chamassem a ratinha. Minha filha, eu pensei e já sei com quem você vai se casar. É, meu pai, com quem? Com a nuvem. A nuvem sim é grandiosa e ela acaba com a luz do sol. Mas meu pai, a nuvem também fica distante, fica em cima. Tudo bem que ela acabe com a luz do sol, mas imagine você, uma leve brisa que vem do norte. Pode arrastar a nuvem e levá-la embora. Eu não quero me casar com a nuvem, ela não é forte o suficiente. É verdade, minha filha, você tem razão. Então o rei se recolheu novamente na sua sala de trono e se sentou. E lá ele pensou. Não comia, não dormia, nem ia ao banheiro. E depois de 3 dias, o rei mandou chamarem a ratinha branca. Meu pai encontrou meu noivo? Sim, encontrei minha filha. Minha filha, é claro, você deve se casar com a leve brisa que vem do norte. Essa é forte, viajada e arrasta a nuvem que cobre o sol. Meu pai, a brisa que vem do norte, ela arrasta a nuvem, mas ela também vem de distante. Além do mais, ela vem do norte. Ela tem outra cultura diferente da nossa. Talvez ela não saiba falar a nossa língua, meu pai. Você tem razão, minha filha. Vou então me recolher e pensar mais um pouco. O rei então se recolheu à sala do trono, sentou no seu trono e pensou. Não comia, nem bebia, nem dormia, nem ia ao banheiro, nem tomava banho. Apenas pensava. Já sei! Mandem chamar a ratinha. E a ratinha veio. Meu pai, você pensou. Pensei, minha filha. Sabe o que é mais poderoso do que a brisa do norte? O que é, meu pai? A montanha. Porque quando a brisa chega lá, ela não consegue passar. É verdade, meu pai, a montanha é muito, muito poderosa. Realmente, a montanha... Mas meu pai, a montanha é meio parada. Eu posso dizer que a montanha vive na sua zona de conforto, meu pai. Ela não sai de lá para nada. A montanha está lá desde que eu nasci, desde que eu me vejo como gente. Ou melhor, desde que eu me vejo como rata. Meu pai, não. A montanha não. Imagine só você, meu pai. A montanha é imponente, mas se vier um ser minúsculo, um pequeno ratinho, com dentes afiados e garras como agulhas, ele faz um buraco na montanha. A montanha não é tão forte assim.
É verdade, minha filha, você tem razão. Vou pensar mais um pouco e depois eu te falo. E o rei se recolheu nos seus aposentos, sentou no seu trono e pensou. Não comia, nem bebia, nem dormia, nem ia ao banheiro, nem tomava banho, nem mesmo coçava as costas quando aquela coceirinha surgia. Apenas pensava. E depois de 3 dias ele mandou chamar a ratinha. A ratinha veio. Meu pai pensou. Pensei, minha filha. Já que nós encontramos vários noivos e eles não tinham soluções, eu acho que o mais forte de todos é o rato, com seus dentes afiados e suas garras como agulhas. A ratinha branca pulou nos braços do pai, olhou com aquele olhar rosado que tinha e deu um beijo em sua bochecha e disse: sim, meu pai, esse é o noivo perfeito, um rato que fura a montanha, que para a brisa, que leva a nuvem, que cobre o sol. O rato é o mais forte de todos eles, meu pai. Então o rei mandou chamarem o mago, que até então ainda estava acampado em suas terras. E o mago se postou na frente do rei, já pensando em perder a sua cabeça, talvez em ser castigados. Ele se ajoelhou e disse: meu rei, eu disse que eu só podia mudar a forma das coisas, mas não a sua essência. Sim, sim, mago, eu sei disso. Eu te chamei porque eu quero que você volte a minha ratinha branca para a sua forma original, de ratinha branca. O mago esticou seus braços e disse palavras tão poderosas que eu fui proibido de falar para vocês aqui. Mas, quando terminou, o que viram foi apenas um punhado de tecido, um vestido. E debaixo do vestido saiu ela, a ratinha branca, que subiu na mão do rei. Mandaram então chamar o rato e fizeram um casamento fenomenal, lindo, que durou 3 dias e 3 noites. E a rata e o rato foram morar na montanha, sabe? Naquele buraquinho da montanha. E tiveram muitos e muitos filhotinhos. Assim, o rei e a rainha foram felizes, porque eles tinham não só a ratinha, mas também o rato e uma centena de milhares de pequenos ratinhos netos que governaram e habitaram todo o reino da França.